Amém, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui no dia 7 de janeiro, sétimo capítulo do livro de Gênesis, na Bíblia Expositora, a Bíblia Explicativa. Nós vamos tirar aí muito tempo lendo essa Bíblia, muito tempo mesmo, e fazendo a leitura anual da Palavra de Deus e trazendo mais adiante também devocionais para que a gente fique mais próximo do Senhor, para que nenhuma praga lhe alcance, nenhuma seta do maligno entre dentro da sua casa de maneira nenhuma. Amém? Então vamos orar para iniciar. Nós vamos entender capítulo 7 como entendemos o 6, com a arca de Noé, Noé na arca, e assim como Deus mandou e Noé cumpriu. Espírito Santo de Deus, nos ajude a compreender a Tua Palavra, para que ela seja nossa arma de defesa e também arma de ataque. A Palavra de Deus, a Tua Palavra, arma de defesa e também arma de ataque. Então, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar lendo a Tua Palavra nas redes sociais, sem censura, sem me interromperem. Estou falando de sistema, que hoje em dia ninguém quer ler a Tua Palavra, ninguém quer saber de Ti, mas quer a cura, quer a promessa, quer a prosperidade, quer o bem, mas não quer o Senhor de tudo isso. Então, que eu seja canal para alcançar muitas pessoas, reunindo várias pessoas, lendo a Tua Palavra. E não importa a hora, mas desde que leia, Senhor, um período do dia. Temos 24 horas. O Senhor nos deu 24 horas. Dentro dessas horas, temos que separar 1 ou 3 a 4 horas para a Tua leitura. Então, meu Deus, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui, a gente vai ler o capítulo 7. Já vamos baixando aí para 2349 anos antes de Cristo. Essa contagem, ela vai até o final do Antigo Testamento. Porque quando se inicia o Novo Testamento, quando Jesus nasce, se inicia uma outra contagem de tempo. É o ano 1, é o ano 2 depois de Cristo, ano 3 depois de Cristo, até 2025, onde estamos aqui depois de Cristo. Amém? Então é assim que se conta. Então aqui estamos no ano 2349 a.C. e vamos ler o mandado de Deus para entrar na arca. E hoje, qual é o mandado que Deus tem dado na sua vida? De salvação ou de perdição? Então vamos meditar agora. Como foi que eles entraram na arca? De que forma? De que fé? Amém? Vamos lá. Depois, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. A epístola aos Hebreus diz que Noé preparou essa arca porque ele acreditou na advertência divina. Noé acreditou em quê? Advertência. Noé entendeu que era a última hora, era a última chance. Que depois dessa, se ele não acreditasse, nem ele teria se salvado, muito menos sua família. Então ele creu. Não foi fácil,
ele crer. Não foi. Foi por muito tempo. Mas ele creu, acreditando, mesmo tendo empecilho, julgamento de fé, de que não vai acontecer, de que não vai vir a chuva, de que não vai vir a água. Mas ele acabou crendo até o fim. E hoje é a mesma coisa. As pessoas não creem mais. Jesus não vai voltar, ele não vai vir. É papo furado, é papo de Bíblia, é papo de história, historinha da carochinha, como alguns tiram e dizem que a Bíblia é só uma lenda. Tudo que está escrito é uma lenda. Vai nessa, vai legal, que é nessa tua história, nessa tua fé que vai para o inferno, seu incrédulo. Continuando aqui. Então, Noé preparou essa arca, porque ele acreditou na advertência divina. Além disso, as palavras, entra tu, como os usou o Senhor, indica o fato de que Deus é o primeiro na arca. Se ele tivesse estado fora, ele haveria dito, tu vá até a arca. Então, antes de Deus nos chamar, antes de Deus nos dar uma ordem, antes de Deus nos enviar, ele já está lá. Essa é a fé. Deus não envia ninguém se ele não for na frente. Ele não é Davi. Ele não é Davi, não é que nem Davi. Ele não é como Davi fez, que enviou Urias para a guerra. E ainda o colocou como capitão de tropa. Mas Davi foi? Não. Deus não é assim. Quando Deus te envia, quando Deus te prepara, ele já está lá na frente. Ele é o primeiro a ir, para depois você ir atrás dele. Porque a ti, vamos ler de novo, que ficou uma palavra muito tremenda, muito profética. Depois o Senhor disse a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. A epístola aos Hebreus diz que Noé preparou essa arca porque ele acreditou na advertência divina. Além disso, as palavras entra tu, como as usou o Senhor, indica o fato de que Deus é o primeiro na arca. Se ele tivesse estado fora, ele haveria dito, tu vá até a arca, porque a ti tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Refere-se à fé que Noé tinha no Redentor vindouro, porque esta é a única fé que Deus vai reconhecer. O autor de Hebreus escreveu dele, e Noé foi feito herdeiro da justiça, que é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A fé a qual se refere aqui fala de Cristo e que ele faria na cruz. Noé só tinha uma tênue luz da época vindoura, mas fraco como fosse, ele pôs o seu passado, o seu presente, o seu futuro na promessa de Deus de enviar a semente. Então, Deus, ele provou que ele estava com Noé, porque ele foi guiando durante a tempestade. Irmão, e todos sabem que uma tempestade em alto mar é como se fosse um terremoto na terra. Se o navio ele não for bastante forte, com as suas estruturas extraordinárias, perfeitas, ele parte, ele se quebra todinho. Então Deus provou que estava com Noé em alto mar. Cuidou, guardou, e ele creu. E foi dado nele como a justiça, pelo ato de sua fé. Fruto de justiça perante Deus é a nossa fé. O fruto de justiça perante Deus não é nossas obras. Porque se fossem nossas obras, a glória era para a gente. E nós teríamos salvado o mundo, e não Jesus. Então, como a fé é fruto de justiça para Deus, quem faz a obra é Ele. Quem determina é Ele, e quem finaliza é Ele. Amém? De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea.
Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, de 7 em 7, macho e fêmea, para guardar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Não é uma referência à lei levítica, porque esta só seria dada 900 anos mais tarde. Provavelmente, os animais limpos mencionados eram iguais aos dos dias de Adão e Abel, como os que tinham oferecido em sacrifício. Portanto, foi feita provisão para o sacrifício de Noé, quando este saísse da arca depois que as águas do dilúvio baixassem. Tá vendo aí, irmão? Deus, ele prepara tudo. Prepara a casa, prepara o sacrifício, prepara o lugar, prepara o altar. E quem é a oferta? É eu e você que vai executar esse sacrifício. Só que a minha sua oferta, ela é santificada no altar. Não é no que eu ofereço. Não é o que eu dou. Se eu der sem santificação, não vai valer de nada. Porque quem sacrifica a oferta é o altar. E o altar é o Senhor. Ele está em sua presença, buscando a sua face, meditando a sua palavra, orando, intercedendo, se consagrando. Isto é o que santifica a oferta. Porque, passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O mandado para entrar na arca se deu a uma semana antes de que as chuvas se iniciassem. E foi uma chuva tal que o mundo jamais tinha conhecido. E desfarei toda a substância que eu fiz de sobre a face da terra. E fez Noé conforme tudo o que lhe ordenou o Senhor. É a segunda vez que o Espírito Santo, por meio de Moisés, fala da obediência de Noé. O segredo é obedecer. Sempre o Espírito Santo refere-se aos seus profetas na Bíblia, sempre. Ele vai citar os primeiros e os últimos em questão à obediência. E hoje, a gente não quer obedecer nem para ler, irmão, 1 minuto de um simples devocional, nem para se ajoelhar para orar pelo menos 5 a 10 minutos. Então a obediência, ela vale muito mais do que qualquer sacrifício. Aleluia. Começa o dilúvio. E sendo Noé, da idade de 600 anos, o dilúvio de águas veio sobre a terra. Este versículo demonstra que os 120 anos de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, não tem nada o que ver com o prazo até o dilúvio. De fato, a Bíblia não nos diz por quanto tempo foi a advertência dada ao povo. O número 6 é geralmente o símbolo nas escrituras de sofrimento em Apocalipse. O 6º selo, a 6ª trombeta e a 6ª taça significa períodos críticos de aflição. E veio Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, a arca, por causa das águas do dilúvio. Com relação a esse momento, diz o autor de Hebreus, que eles fizeram isto com temor e impulsionados pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Irmão, vou dar uma dica para você agora. E essa dica é uma dica de ouro, uma dica muito valiosa. Qualquer milionário da terra queria e compraria uma dica dessa. Presta atenção. Se você é crente, principalmente aos ministros, aos presbíteros, aos pastores, que por algum momento da sua carreira ou da sua caminhada de fé, em cuidar de ovelhas, em ministrar pessoas, em administrar ou gerenciar pessoas. Se você por algum momento pensou em desistir da sua caminhada ou
se frustrou, ou passou por um momento de vergonha, que ovelha dá trabalho, e desfaleceu-se na sua fé, esfriou, pensou em abandonar. Quando você se sentir assim, meio que deprimido, ou ansioso, ou em estado de ansiedade, porque ninguém está livre dos ataques, das setas e das doenças. Ninguém. Mas é bom para que cremos na palavra e declarar, crer que nenhuma praga chegue em nossa tenda. Mas se você passou por um desses períodos de depressão, de ansiedade, algum problema mental, pega o livro, pega a epístola de Hebreus, leia o capítulo 11 completo, desde os primeiros versículos. Ele é um pouco grande, mas leia. Mas leia assim com autoridade e com fé, declarando que no momento que você estiver lendo, a sua fé vai ser ativada de uma forma sobrenatural. Que tudo o que estiver te afligindo cai por terra na hora. Porque os pais da Bíblia, os patriarcas, queriam ter visto o que a gente vê hoje, que é o poder e o mover do Espírito Santo em nós. E eles não tiveram essa oportunidade. O Espírito Santo era dado a eles por porções, não é como é dado a nós hoje. Hoje o Espírito Santo vive em nós, se movimenta em nós, anda com a gente, mora dentro de nós, porque somos o templo dele. Os pais, não. Os patriarcas da Bíblia, não, e nem os profetas. Eles eram cheios, mas por porções, por momentos. Não é como a gente hoje em dia. Então, se você está passando por uma dificuldade difícil de fé espiritual, pegue esse Hebreus capítulo 11 e leia de pé, com trepidez, que a sua fé vai ser reativada e você vai ver, você vai ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Faça isso. E se você não fizer, de nada vale essa dica. Continuando. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de tudo o que anda arrastando-se sobre a terra. Hebreus capítulo 7 de Gênesis, versículo 8, tá? Pra gente não se perder. Versículo 8, capítulo 7. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de tudo o que anda arrastando-se sobre a terra, de dois em dois entraram para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como ordenara Deus e Noé. Nada menos que o poder divino poderia ser efetuado tal entrada oportuna. É ordenada às criaturas naquele intenso caso de navio. Nada menos que o poder divino poderia ter efetuado tal entrada oportuna e ordenada das criaturas naquele imenso caso de navio. É isso mesmo, é o poder de Deus que ordenou eles a entrarem de uma forma organizada, sem baderna, sem daqueles que guiam os animais. E aconteceu que ao sétimo dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O que Noé tinha pregado durante vários anos, agora era uma realidade. Então, nos dias de hoje, o que a gente prega nos dias de hoje passa como vento nos ouvidos daqueles que não querem saber da verdade da palavra de Deus. É tido por zombaria, é tido por gozação, é tido por zoação. Mas quando esse tempo acabar, vai estar que nem está escrito aqui, ó. O que Noé tinha pregado durante vários anos, agora era uma realidade. Do que a gente tem pregado, eu digo, gente, a igreja, do que a igreja de Cristo tem pregado, desde os primeiros momentos, em que Cristo ressuscitou, andou com o povo ali por 40 dias, desde o momento que Cristo foi levado ao céu, desde aí,
até hoje, 2025, são 20 séculos, 21 séculos do que a igreja tem pregado, está da mesma maneira nos dias de Noé. E hoje está se tornando uma realidade, porque os sinais estão chegando e estão mostrando que esse Cristo, que disse que ia preparar o lugar, está prestes a vir para remir o seu povo, buscar o seu povo, julgar o seu povo e a humanidade em si, a humanidade em geral. Então, no versículo 13, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, aos 17 dias do mês, naquele dia foram se rompendo todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus foram abertas. A água veio de cima e de baixo. Assim também, alguns cientistas creem, e com razão, que as águas chegaram com tanta força à Terra que bastou só uns poucos dias para abrirem o Grand Canyon e outros similares. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. A tradução literal em hebraico é: e houve uma violenta chuva. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão, Jafé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. No dia em que começaram as chuvas, Noé e sua família entraram na arca. Eles e todos os animais selvagens, segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e todo o réptil que anda se arrastando sobre a terra, segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, e toda a espécie de pássaros. E vieram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. O Senhor deu a esses animais o instinto para fazer o que fizeram. E os que vieram eram macho e fêmea de toda a carne, como lhe tinha ordenado Deus. O Senhor fechou a porta. O contraste entre os dois nomes da deidade é mais vividamente apresentado aqui, neste único versículo. Deus e Senhor são utilizados. Trata-se do Elohim, quem dá ordem a Noé a respeito dos animais, e os de Jeová, o Deus da aliança, quem garante a segurança, fechado a arca de trás dele. Fechando a arca de trás dele. Nada pode expressar mais plenamente ao crente a segurança perfeita em Cristo do que essas palavras. O Senhor fechou a porta. Aleluia. Vamos ler de novo essa explicação. Eu vou ler o versículo também, para gerar fé em você. Que quando Deus abre, Ele abre, e quando Ele fecha, Ele fecha. E Ele só abre quando Ele quer. Versículo 16. E os que vieram eram macho e fêmea de toda a carne, como lhe tinha ordenado. Deus e o Senhor fechou a porta. O contraste entre os dois nomes de deidade é mais vividamente apresentado aqui, neste início do versículo. Deus e Senhor são utilizados. Trata-se do Elohim, quem dá ordem a Noé a respeito dos animais, e de Jeová, o Deus da aliança. Quem garante a segurança fechando a arca de trás dele? Nada pode expressar mais plenamente ao crente a segurança perfeita em Cristo do que essas palavras.
o Senhor fechou a porta. Aleluia. Então Deus, ele protege. Quando ele fecha, quem está do lado de fora é a mão dele. E quem está do lado de dentro também é a mão dele. Ou seja, a presença dele está fora e a presença dele está dentro. Está protegido, selado. Ninguém lhe toca. Aleluia. E prevaleceram as águas e cresceram em grande maneira sobre a terra. E se movia a arca sobre a face das águas. Provavelmente se refere ao fato de que aos mesmos zombadores que adulavam-se a si mesmos se encabularam, pois diziam que nunca chegaria a esse extremo. Mas, mesmo assim, as águas subiram e prevaleceram. O que aprendemos com isto? Se nos dias de Noé havia zombadores, no dia de hoje não é diferente. No dia de hoje, do que tem zombador, zombando do pregador humilde, zombando daquele pregador que muitas das vezes anda muito distante para chegar ao templo onde ele congrega. Não é à toa, irmão, que você vê missionários, evangelistas, que às vezes não tem nenhuma cidade nova para andar, de tanto fazer essa evangelização da palavra, da pregação da palavra, que zombadores tiram de tempo. Eu lá vou ser crente para andar assim maltrapilho. Gente, não se trata de andar maltrapilho. Se trata de ter coragem, mesmo você não tendo condições, você ir a pé, uma roupa velha, uma sandália velha, enquanto Deus lhe dá condições para alguns ministros, todo um luxo que eles desfrutam nas suas vidas pessoais, carro de luxo, casa de luxo, não ajuda aquele irmão humilde na missão. Não ajuda. Uma das zombarias hoje da palavra de Deus é essa. Enquanto os tem demais, não ajuda aqueles que não têm nada, sendo que o propósito é o mesmo, ganhar almas, ganhar vidas. E aquele irmão pobre que não tem nada, é a mesma missão, ganhar almas. E aquele irmão que tem tudo, que tem todo luxo, não ajuda para ganhar almas. Então, a zombaria hoje de dentro do corpo de Cristo, de dentro da igreja é esta. Por isso que o apóstolo diz, se o julgamento vai começar por nós, que estamos dentro, imagina com quem está fora. Aleluia. Irmão, ajude a pregar o evangelho. Esse é o nosso papel. Porque o tempo está fechando, o ciclo está ficando curto, o tempo está ficando curto. E quanto mais fica curto, mais temos que falar desse evangelho que Jesus, ele disse que vai voltar e ele vai voltar. Creia ou não creia, mas ele vai cumprir o que ele prometeu. Aleluia. Então, é isto que aconteceu nos dias de Noé. Provavelmente se refere ao fato de que os mesmos zombadores que adulavam-se a si mesmos se encabularam, pois diziam que nunca chegaria a esse extremo. Mas mesmo assim as águas subiram e prevaleceram. Nunca chegaria a esse extremo. No dia de hoje, não pode chegar, as pessoas também estão zombando de que nunca vai chegar a esse extremo, de que Jesus vai vir. Mas os sinais estão aí acontecendo. Morte, destruições, catástrofes, coisas sobrenaturais, mais espirituais do que físicas. E você ainda tem dúvida? Zomba dos evangelistas, dos heróis da fé. Pare com isso. Aceite a Jesus hoje. Ele quer salvar você e a sua família. Versículo 19. E as águas prevaleceram muito em extremo sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Aqueles que habitavam nos cumes das montanhas mais elevadas pereceram igualmente com os que viviam no mais profundos vales. Não houve diferença. Muitos dos que vivem nos montes, da moralidade e se sentem seguros,
livres do julgamento, do fogo que está por chegar, e tem pena da sorte certa dos que vivem na profundidade do vício. Porém, a verdade é que, sem Cristo, todos pereceremos. Aleluia. Esta palavra é como se fosse por dias de hoje. Por dias de hoje sem pena. Por dias de hoje sem clemência. Por dias de hoje sem anistia. E aí? Jesus vai voltar ou não vai? No dia de Noé, a violência se multiplicou. No dia de Noé, a imoralidade se multiplicou. E hoje, é como se estivesse pior do que nos dias de Noé. Quinze côvados acima das montanhas mais altas, prevaleceram as águas, e foram cobertos os montes. Muitos eruditos acreditam que, antes do dilúvio, a montanha mais alta do mundo tinha aproximadamente 3.050 metros, 10.000 pés, ou menos de altura. No entanto, as grandes profundezas se romperam, e como resultado mudou muito a topografia do mundo, fazendo enormes crateras e desfiladeiros, e por outro lado, enormes montanhas. Aqui no versículo 19, diz assim: e as águas prevaleceram muito em extremos sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. A explicação, mais uma vez: aqueles que habitavam nos cumes das montanhas mais elevadas pereceram igualmente com os que viviam nos mais profundos vales. Não houve diferença. Muitos dos que vivem nos montes da moralidade e se sentem seguros, livres do julgamento do fogo que está por chegar, e tem pena da sorte certa dos que vivem na profundidade do vício. Porém, a verdade é que, sem Cristo, todos perecemos. Ou seja, o julgamento ele veio para todos. O dilúvio ele veio para todos. Mas somente um creu e se salvou. Não só ele, como toda a sua família. Nos dias de hoje, é isso que o próprio Deus quer. Aqueles que vivem acima das leis, que quer ser acima de Deus, pensando que o julgamento espiritual não vai chegar para ele, porque vai chegar. Foi assim no dia de Noé, chegou para todo mundo. Todo mundo, os que viviam lá embaixo, os que viviam em cima, os que viviam embaixo. E hoje, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Os que têm demais pensam que o julgamento não vai chegar lá, os que têm pouco pensam que também não vai chegar. Ou seja, não tem fé. Temos que viver hoje em dia pela fé, mas é em Cristo. Renunciando, entregando a sua vida a Jesus para Ele mudar o curso da sua vida. O curso deste mundo já foi mudado quando Jesus ressuscitou, que é por fé, é no crer. Hoje o mundo ele morre no maligno, jaz no maligno, está no maligno. Os seus pensamentos é maligno. Mas se você sentir vontade de se libertar desse curso, da malignidade, e sair para o novo curso, o curso de Cristo, da nova vida, do caminho certo, você vai ter essa fé. Você vai viver para a vida. Não vai ser condenado. Por isso que Jesus disse: quem crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê e não for batizado, já está condenado. Então isso aqui é a palavra de Deus, é verdadeira. Se cumpriu nos tempos de Noé, e no nosso tempo não vai escapar. Vai se cumprir, e de uma forma até mais fervorosa, porque a gente conhece da verdade, ouvimos da verdade. Ah, eu sou ateu, não interessa, você já ouviu falar de Jesus. Em todo canto que você passa tem uma igreja pregando sobre Jesus.
Onde você vai é Jesus. Dentro da sua casa tem uma Bíblia que você nunca leu, mas está lá. Onde você passa na casa do seu amigo tem uma Bíblia aberta que ninguém nunca lê, mas está lá. Então não tem desculpa. É a palavra de Deus. Onde você vai, ela se faz presente. 21. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réptil que anda se arrastando sobre a terra, e todo o homem. Os peixes não foram destruídos. Tudo o que tinha fôlego, espírito de vida em suas narinas, e tudo o que havia na terra seca, morreu. Quem foi que morreu? Tudo o que tinha fôlego em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Nem uma só onda do julgamento chegou a Noé. Ele estava absolutamente seguro. Noé não podia perecer porque a arca não podia perecer. A arca não podia perecer porque Jeová estava na arca. Com efeito, a arca é Cristo. Portanto, Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. Assim foi destruído todo ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, e os répteis, as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, os que com ele estavam na arca. Só os que estão em Cristo são salvos. Não há exceções. João 3,16. João, capítulo 3, versículo 16. Vou ler de novo. Só os que estão em Cristo são salvos. Não há exceções. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo você não perece. Em Cristo você não morre. Aqui, no versículo 23, assim foi destruído todo o ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, e os répteis, as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Naquele tempo, eu não quero aqui falar algo fora da Bíblia. Mas quando ele fala homem, com certeza se refere a homem e mulher. Mas ele não citou crianças. Vou fazer uma pergunta. Serve até para mim também. Será que no tempo de Noé existia mulheres grávidas? Ou eles matavam as grávidas com seus filhos no ventre? A violência daquele tempo era tão extrema que eles não tinham amor por ninguém. Vamos pensar, meditar, como era essa maldade. E se livrar dessa ira. Porque quando Deus se ira, não tem cidadão que aplaque. Não tem cidadão que diz assim: Deus, dá um tempo aí. Vamos conversar aqui embaixo. Não existe isso. Ele traz juízo. Por causa do maldito do pecado que o homem não quer deixar. Então aqui finalizamos o capítulo 7 do dia 7. Reflita bem na sua vida hoje. Reflita bem na sua vida durante todo esse ano. Mas o que você tem que decidir é hoje. Como na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia nos dá hoje. É hoje o pão. Não é para amanhã nem para depois. É hoje. O que você tem que decidir é hoje. É agora. Senhor Deus poderoso. Muito obrigado por mais uma live de leitura. Por mais uma palavra de fé. Por mais uma palavra de vida. Transforma, Deus, as nossas vidas. Por meio da fé em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão abrindo seus corações para que o Teu Espírito Santo entre. Trabalha, Senhor.
para restaurar essas vidas e colocá-las no teu altar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.